É inacreditável tanto que o Tom Holland nasceu para interpretar o Homem-Aranha nos cinemas. Shazukara! Homem-Aranha Longe de Casa é o mais novo filme do Homem-Aranha e o primeiro filme da Marvel depois dos eventos de Vingadores Ultimato. O próprio Kevin Feige já havia dito que esse seria o filme que daria fim à fase 3 da Marvel, mas eu sinto que em vez de ser um filme de despedidas, é mais um filme que abre possibilidades pro futuro do universo cinematográfico Marvel. Mas antes da gente falar de Homem-Aranha Longe de Casa sem spoilers, vou pedir pra você descer aqui, se inscrever no canal e clicar no sininho pra ativar as notificações e não perder mais nenhum vídeo da Legião dos Heróis. E eu queria começar esse vídeo falando duas coisas. A primeira é que eu não vi nenhum material promocional de Homem-Aranha Longe de Casa. Então eu não vi nenhum trailer, nenhum spot, nenhum pôster, nada. Isso porque eu achei que o excesso de informações que a gente teve nos trailers de Homem-Aranha de Volta ao Lar acabaram estragando um pouco a experiência do filme pra mim. Eu senti que as cenas que deveriam ter impacto no filme não tiveram tanto impacto assim, porque a gente já sabia o que ia acontecer, porque os melhores momentos estavam no trailer. Então eu acho que eu acabei ficando mais decepcionado comigo mesmo por não ter gostado tanto do primeiro filme do Homem-Aranha na Marvel como eu achei que ia gostar. Obviamente eu acabei vendo algumas coisas do filme, a galera me marcava nos trailers, me marcava nos spots, quando eu chegava lá, pá, era uma cena do Homem-Aranha. Então eu não consegui me isolar 100%, mas eu sinto que esse período sabático me ajudou bastante. E a outra é que justamente por eu já saber de algumas coisas que estariam no filme, eu fiquei com medo dele ser só uma grande homenagem pro Homem de Ferro. E é engraçado porque de certa forma ele é sim uma grande homenagem ao legado do Tony Stark, mas o Homem-Aranha consegue se apoiar nisso e ainda assim construir a sua própria identidade. O Homem-Aranha é um dos maiores heróis de todos os tempos, ele é certamente um dos personagens mais populares e mais aclamados da Marvel nos quadrinhos, mas ele ainda não tem essa imagem consolidada no universo cinematográfico Marvel. É claro que nos cinemas a gente já teve anos e anos de Homem-Aranha aí, então certamente ele já é um ícone reconhecido, mas dentro da Marvel ele ainda não está estabelecido como esse grande nome. Então é normal que o personagem surfe na experiência dos outros heróis. É até justamente por isso que eles tratam o Homem-Aranha de uma maneira diferente. A gente vê isso claramente na relação com a Capitã Marvel, no carinho que ela tem com o Homem-Aranha. Parece que é basicamente, ó, vamos cuidar desse moleque aqui, que ele é o nosso futuro. Então eu comecei a gostar um pouco mais dessa ideia, dessa visão que eles estão dando pro personagem. Dito isso, o filme mostra a turma do Peter indo para uma excursão de ciências na Europa quando uma nova ameaça surge e ele tem que cancelar suas férias para salvar o mundo mais uma vez. É uma premissa bem simples, mas que é executada de uma maneira muito boa, principalmente quando outros personagens começam a se envolver nessa situação e a gente tem diferentes pontos de vista sendo apresentados. Então a gente tem uma grande situação que é o mote do filme, um personagem se envolve diretamente com essa relação, outro personagem, na verdade, que estava envolvido com o personagem anterior, acaba se envolvendo com a situação de tabela. Então esses personagens vão se encaixando, vão se enrolando e a gente tem uma trama final muito divertida e muito interessante. E apesar dos dramas que esse filme poderia ter por se passar depois da morte do Tony Stark, ainda assim ele é um filme muito divertido. O começo do filme pra mim é total sessão da tarde, e isso no melhor sentido que essa expressão poderia ter. É um filme que tem um tom muito leve, um clima muito pra cima, é um filme engraçado o tempo todo, as trilhas sonoras ajudam a deixar as cenas mais divertidas, então ele consegue construir esse clima bem alto astral, sabe? Realmente parece que você tá vendo um filme que você assistia na sua infância à tarde, assistindo Sessão da Tarde, assistindo cinema em casa. E como eu falei da trilha aí, eu acho que as músicas do filme, as músicas que foram utilizadas, elas combinam muito bem com as cenas, como eu falei, deixam as cenas mais divertidas, mais engraçadas. Mas a trilha orquestrada, a trilha composta, eu achei ela um pouquinho mais fraca que a do primeiro filme e até mesmo deslocada em algumas situações, principalmente quando outros personagens começam a participar mais das cenas e a gente tem uma trilha assim que surge e eu, caramba, essa trilha tá um pouco fora de lugar aqui. Agora com relação aos efeitos especiais, meu amigo, é claro que ainda tem algumas cenas em que o CGI dá uma deslizada. Em algumas cenas você vê o boneco criado em CGI e outras cenas são todas construídas em computação gráfica, realmente dá aquela estranheza a mais. Mas no conjunto da obra e naquelas cenas em que a equipe de efeitos especiais se empenhou mesmo, eles falaram, não galera, vamos torrar o orçamento nessa cena aqui, porque ela realmente precisa ser bem feita, aí a gente tem um espetáculo visual
talvez ainda mais grandioso do que aquela cena da viagem do Doutor Estranho pelos planos astrais quando ele conhece a anciã. E você fica de verdade deslumbrado com esses momentos em ver como isso é tudo tão bem construído, como isso é tudo tão bem apresentado e como você começa a se envolver naquele momento. Porque diferente do que acontece lá em Doutor Estranho, quando ele passa pelos planos astrais é basicamente uma viagem através daquelas realidades. E aqui a gente tem muitas cenas que se passam dentro desses cenários. Não são os mesmos cenários de Doutor Estranho, mas são cenários tão psicodélicos, tão bem construídos, que estão o tempo todo evoluindo, o tempo todo mudando, que você não sabe nem pra onde olhar. É tudo tão incrível, cara, tudo tão impactante. E muito disso se deve, muito disso não, tudo disso se deve à presença do mistério. Eu não vou contar como ele é trabalhado no filme, mas eu posso dizer que a introdução dele se dá de maneira muito natural e muito coerente com o universo cinematográfico Marvel, apesar de eu não gostar muito das motivações do personagem. Eu achei uma solução preguiçosa para amarrar todas as situações e justificar a presença dele, mas você pode ficar tranquilo por dois motivos. Primeiro, que essa é só a minha opinião, e para você essa motivação pode funcionar, ser interessante e tudo ok. E outra, que mesmo que a motivação não tenha me agradado, ainda assim o Mistério é um dos personagens mais incríveis já apresentados no universo cinematográfico Marvel. Seja no modo de agir, seja no figurino, seja na presença de tela, porque o Jake Gyllenhaal manda bem demais. E como esse é um vídeo sem spoilers, isso é tudo que eu posso falar sobre ele. Mas pode assistir tranquilo, porque o personagem com certeza vai te conquistar e tem tudo pra figurar entre os maiores personagens da Marvel. É muito bom ver de novo a relação entre o Ned e o Peter, talvez até melhor do que no primeiro filme, e como dessa vez toda a classe tá em uma excursão pela Europa, a gente tem muito mais dos colegas do Peter sendo trabalhados. E aí eu não sei, tem alguns personagens ali pra mim que não funcionam tão bem, algumas relações são muito legais, algumas situações são muito divertidas, elas ditam um tom de novo do filme, ela dita um ritmo pro filme que se repete ao longo da história e que é muito divertido, mas algumas piadas não encaixaram, algumas situações pareciam forçadas demais, não sei, pra mim esse é o núcleo que mais tem problema dentro do filme, os professores, os alunos que viajaram pra Europa. E ainda assim, não são problemas como furos de roteiro, situações que quebram o clima do filme, são situações que não funcionaram pra mim, e como eu falei na motivação do Mistério, elas podem funcionar pra você e te agradarem bastante. Essa é só a minha opinião, e na minha opinião, Peter Parker e MJ desse filme não tem química. Porque eu sinto que nos quadrinhos e na franquia do Homem-Aranha do Sam Raimi, o Peter e a Mary Jane foram feitos um pro outro. E você olha pra eles e você tem certeza que eles foram feitos pra ficar juntos, e você sabe que por mais que eles não estejam juntos naquele momento, em algum momento eles vão ficar. E eu não consegui sentir essa química entre Tom Holland e Zendaya. Eu não consegui olhar pra eles e falar, caramba, eles vão ficar juntos e é isso que eu queria ver. E eu não tô dizendo que isso é uma falha na construção dos personagens. O Tom Holland e a Zendaya estão bem confortáveis no papel. Como eu falei no começo do vídeo, pra mim o Tom Holland nasceu pra ser o Peter Parker. E a Zendaya mandou muito bem como MJ, apesar de não ser a Mary Jane, na verdade é a Michelle Jones. Ela é carismática, ela é divertida, ela é linda, mas alguma coisa nas situações do filme não conseguiu me prender. Eu sinto que eu torcia muito mais pelo Peter e pela Liz no primeiro filme do que eu torci pra ver Peter e MJ agora no segundo. Mas ainda assim, eles compartilham grandes cenas nesse filme, alguns momentos que são bem engraçadinhos, outros bem fofinhos e algumas cenas que remetem diretamente aos quadrinhos. Aliás, várias cenas nesse filme remetem aos quadrinhos. E eu acho que muito disso se dá porque parte da equipe dos efeitos especiais da franquia do espetacular Homem-Aranha retornou aqui para Homem-Aranha Longe de Casa. E mesmo que você seja uma pessoa que não curte muito o espetacular Homem-Aranha, você tem que admitir que essas cenas do Homem-Aranha se balançando pelos prédios, andando pelas cidades, são muito divertidas. E aqui a gente tem muito disso de novo e executado de uma maneira primorosa. Eu não acho que Homem-Aranha Longe de Casa é o melhor filme do Cabeça de Teia. A gente ainda tem Homem-Aranha 2 que pra mim sempre vai ser uma referência de Peter Parker, até pela questão sentimental, pela nostalgia que esse filme tem agregado, mas eu acho que Longe de Casa é um filme extremamente condizente com o Peter Parker que a Marvel tá querendo construir nos cinemas. É um filme com a cara desse Homem-Aranha, é um filme extremamente divertido, é um filme que levanta questões interessantes, que consegue ser uma homenagem pros Vingadores, é claro, principalmente pro Tony Stark, e que coloca o Homem-Aranha em uma posição central desse novo
universo que está sendo construído pós-Vingadores. Então ele realmente mostra todo o potencial do personagem, como ele ainda pode ser mais explorado nos próximos filmes. A gente tem duas cenas pós-créditos muito legais mesmo. As duas abrem muitas possibilidades, tem muito potencial, elas te deixam chocado, te deixam arrepiado, mas tem uma delas que consegue mexer mais com seu sentimento. Eu não vou falar qual é, porque realmente é uma experiência muito legal de você descobrir no cinema, de você chegar lá e, caramba, eu não esperava isso. Então se você conseguiu fugir de todos os spoilers, de todas as informações, continua fugindo até o filme estrear. E se você por acaso já sabe, eu te peço de verdade, cara, guarda essa informação pra você, mesmo que você seja uma pessoa que não se importa com spoilers, o coleguinha do lado pode se importar, então deixa ele ter a experiência dele e você tem a sua. Homem-Aranha Longe de Casa realmente tá sensacional, como a gente esperava que estivesse, conseguiu superar as minhas expectativas, e por mais que tenha pontos que não me agradaram, os outros pontos que me agradaram conseguiram superar e muito essas situações que pra mim não foram tão legais. É um filme divertido que te deixa com vontade de assistir ele de novo na hora que termina, e que, como eu falei, deixa muitos questionamentos e muitas possibilidades no ar. Mas e aí, como tá a sua ansiedade pra assistir Homem-Aranha Longe de Casa? Comenta aí embaixo e aproveita para seguir a Legião dos Heróis nas nossas redes sociais e me segue lá no Instagram também, @MaidannaLH. É isso, legionários, e que a força esteja com vocês. Homem-Aranha Longe... E apesar dos tramas, Peter Parker transformado era... bem atual... E que coloca o Homem-Aranha... A gente ainda tem o Homem-Aranha...